A pedagogia hospitalar não diz respeito apenas às doenças fatais apresentadas pelas crianças em fase escolar, mas também aquelas que são crônicas, como obesidade, diabetes e tabagismo, para citar algumas. Esta pedagogia pode ser aplicada a circunstâncias onde o aluno enfrenta condições de higiene sanitárias insuficientes ou inadequadas, e não apenas aos hospitais. A chamada classe hospitalar é destinada ao aluno que tem algum problema de saúde. Mas como essa pedagogia pode ajudar o aluno a concluir seus estudos? Para entendermos como é o processo educacional de crianças hospitalizadas, o Opinião Livre de hoje conversa com Leia Albertoni, referência quando o assunto é classes hospitalares. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e de poder falar um pouco sobre pedagogia hospitalar, que ainda é uma modalidade educacional muito pouco vista. Pouco conhecida no Brasil? Pouco conhecida no Brasil. Ela data de 1935, ela iniciou na França, para alunos que chamavam-se de inadaptados, não só aqueles que sofreram as circunstâncias de guerra, mas todos aqueles que não se adaptavam ao ensino regular, que tinham algum tipo de problema, né? Tá. Também as deficiências, quer sejam elas motoras ou sensoriais. Principalmente pós-guerra, né? Principalmente pós-guerra. Mas esse conceito, Silvia, foi se ampliando. A questão de pedagogia hospitalar hoje, ela é muito mais abrangente, porque aquilo que naquela época, muito bem você falou, as doenças que eram fatais há uns anos atrás, hoje em dia elas são tratáveis, muitas delas são tratáveis. Mas às vezes demora o tratamento, né? A vida inteira. Ah, tem coisa que é da vida inteira. As crônicas, muitas vezes, acompanham as pessoas durante toda a vida. E nesse sentido, a pedagogia hospitalar, ela também, embora ela tenha o nome de hospitalar, ela também é aplicada nos ambulatórios, ela também se volta para a escola regular, porque o aluno com doenças crônicas não está só nos hospitais. Ele também vai para a escola, né? Tem diabetes, ele vai para a escola. Exato. Crianças e jovens com doenças crônicas estão em todas as escolas. É verdade. Né? Devido exatamente aos avanços da medicina. Né? Então é bem abrangente essa classe hospitalar, né? Quando a gente fala classe hospitalar, a gente acha que é só no hospital. Isso. Mas mesmo na abertura eu já falei que não. Isso é muito importante, isso que você toca, porque classe hospitalar, exatamente ela acontece no hospital e no ambulatório. Mas como é que esse profissional trabalha? Como é que ele, qual é o arcabouço teórico que ele usa para o trabalho dele? Está na pedagogia hospitalar, que é um braço da pedagogia. E é justamente onde o profissional se vale de conhecimentos para trabalhar com as diferenças da escola regular. Mas esse profissional, ele é diferente de quem se forma em pedagogia? Ele é capacitado de uma forma diferente? Eu vou te dizer uma coisa, um exemplo. Um professor de uma escola regular, ele faz um planejamento no começo do ano. E esse planejamento serve para o ano inteiro, pode ser revisto, mas existe uma regularidade. O professor da classe hospitalar, não. Ele os grupos são se formam de uma maneira aleatória e são instáveis, porque uma vez uma criança pode ter tido alta, pode ser o momento de fazer um exame, de ir para uma cirurgia. Exatamente no momento do exame, vai ter uma cirurgia, vai ficar internado. Então, aquilo que o professor planejou, muitas vezes ele não consegue usar naquele momento. Porque aquele aluno já não é mais aquele aluno que ele pensava que poderia acompanhar naquele momento, exatamente. Né? Então, ele precisa o professor de classe hospitalar, ele tem que ter um perfil especial para isso, ele tem que ter uma formação especial também, né? Uma formação dentro do arcabouço da pedagogia hospitalar, que trabalha as questões de saúde e educação, as questões da reinserção escolar, porque o aluno, ele é da escola regular. Ele está temporariamente numa classe hospitalar, mas ele é da escola regular. Né? Isso tem que ser respeitado.
Sem dúvida. Né? Isso não pode ser esquecido. Nem de um lado nem de outro, nem pela família, nem pela escola, que fala, está fora. Não, não está fora, está lá temporariamente. Exatamente, exatamente. E é isso que tem que ser muito divulgado, muito visto e muito aplicado ao dia a dia em classe hospitalar. Mas isso acontece naturalmente? Como funciona? Quer dizer, qualquer criança tem direito a essa educação? Sim. Essa pedagogia hospitalar? A frequentar uma classe hospitalar quando hospitalizada? Sim, sem dúvida. É um direito da criança? É um direito previsto. Olha, a Constituição brasileira, desde 1988, abre um guarda-chuva enorme para abarcar todas as crianças e jovens que têm o direito à educação. Okay. Ele é um direito universal à educação. Que maravilhoso isso. Isso é muito bonito falado, mas na prática a gente vai trabalhando com muitas especificidades que tem os alunos. Então, hoje em dia a gente pode dizer que o aluno com deficiência, ele tem uma visibilidade muito maior do que o aluno com doença. As pessoas já estão mais adaptadas a ver. Quando você fala em inclusão, você pensa só no aluno que tem uma situação de deficiência, que está vivendo uma situação de deficiência. Quando você fala em inclusão, mas também o aluno com doença, ele é um aluno para ser reinserido na escola. Claro. É um aluno que falta com muita frequência, porque como bem você falou, são as questões de tratamento, são múltiplas as doenças, as enfermidades e toda esta necessidade de tratamento, às vezes tratamentos bastante invasivos, né? Então, e muito sofrimento também muito envolvido, sofrimento. Né? Você já imaginou alguém que já esteve hospitalizado, sabe a marca que traz a hospitalização para cada um de nós. Eu já tive várias vezes em hospital e quando regressa, acho que a pior coisa é alguém que conversa com você, mas que pula essa parte, como se não tivesse existido. Né? Ah, que bom que você está aqui, ótimo, então não falta mais, vamos para frente. Não, espera um pouco. É muito importante compartilhar e ele poder falar sobre isso. E o professor de sala, o professor regular, isso eu posso falar porque eu também sou pedagoga, nós não temos isso na nossa formação. Então, é importante que o professor tenha este olhar específico, não só na formação dentro da pedagogia hospitalar para o trabalho em hospital, mas os cursos também devem habilitar este profissional da escola regular para saber como lidar com este aluno que sofreu a questão da hospitalização, a reinserção, a inclusão desse aluno no ensino regular. Leia, o que te fez, o que chamou a atenção, você como a sua formação é de pedagoga, o que aconteceu, qual foi o divisor de águas para você ingressar nessa área? Veja, a minha vida toda foi dedicada à área da educação. Eu comecei desde os 17 anos como auxiliar de maternal. Nossa, já desde um acolhimento. Já ia, fiquei 6 meses como auxiliar, fui professora, depois fui professora alfabetizadora, convidada a fazer a orientação da escola. Depois, e paralelamente a isso, eu fui fazendo sempre uma formação para compreender melhor o aluno. Então, eu fiz psicopedagogia, psicomotricidade, terapia de família e de casal. Entender o aluno como um todo, né? Como um todo, dentro do seu contexto. Então, quando eu fiz formação em terapia familiar, embora eu tivesse trabalhado um tempo com a terapia familiar, mas o meu foco, desde o início, era entender a dificuldade de aprendizagem, qual a função dessa dificuldade de aprendizagem dentro de um contexto hospitalar, familiar, né? Isso. A influência familiar no aprendizado. Isso. Você sabe que eu tive em consultório, em psicopedagogia, um aluno que ele veio para um trabalho em psicopedagogia e uma família onde eram 2 irmãos, um era o excelente aluno e o outro era aquele que tinha muita dificuldade. Nós começamos a trabalhar e muito rapidamente ele se saiu muito bem. O meu consultório na época era atrás de um hospital. No que ele começou a melhorar, o irmão começou a se quebrar todo. Então a mãe passava pelo hospital, tirava a radiografia, quebrou o pé, quebrou a perna, quebrou a mão e ele começou a desabrochar.
Então, isso me mostra, assim, nesse sistema, o que a dificuldade de aprendizagem, o que os filhos encobrem. E era um caso de violência doméstica do casal. Então, você vê que tudo né? tem essa influência. Então, né? existe uma questão sistêmica, uma questão circular da dificuldade da aprendizagem. E foi isso que te chamou a atenção? Para a área hospitalar? Não só. Então, com toda essa formação, eu trabalhei no ensino público, no ensino particular. Eu fui chamada pela Unifesp, Universidade Federal, de São Paulo, para trabalhar com alunos, com famílias de alunos de um centro de cultura e lazer. Trabalhei um tempo, pediram para eu assumir também a parte pedagógica. Depois eu assumi a direção de uma escola, a Paulistinha, dentro da Unifesp. E como diretora, eu fui chamada pelo Departamento de Pediatria para implantar uma classe hospitalar no Hospital São Paulo. Que já era uma coisa super nova, né? Não existia, né? No Hospital São Paulo, não. Tá. Mas a pedagogia hospitalar, a classe hospitalar existe desde 1935. Mas eu fui estagiar no hospital para entender a necessidade deste aluno, quem é este aluno, quem é o profissional que trabalha dentro do hospital, quais são as expectativas em relação aos pacientes, né? Como é que a pedagogia poderia estar entrando nesse rol. E fui estudando muito. E assim nós implantamos, há 14 anos atrás, a classe hospitalar do Hospital São Paulo. Hoje em dia nós temos Mas teve um caso de uma menina que você encontrou. Teve. Você não quer falar sobre ela? Claro. Só para a gente encerrar esse bloco? Dos casos importantes. Mas esse caso eu sei que, acompanhando aí, lendo, eu sei que te tocou muito no fundo do coração. Este é o caso de uma... Foi estagiando na pediatria, uma menina de 12 anos, ela muito sofrida, com uma situação renal bastante complicada, mas ela tinha um cobertorzinho, assim, só os olhinhos de fora. E eu fui perguntar para ela, né, um nome, contou o nome. Você estuda em que escola? Como é que é? Você tem vontade de ver os seus amiguinhos, de conversar, de falar sobre a escola, de saber, de ter notícias da escola? E ela foi abaixando o cobertor, deu um sorriso, me deu o nome da escola e eu entrei em contato com a mãe, porque ela era fora de São Paulo e era uma sexta-feira. No sábado a mãe iria para a cidade dela para poder buscar o material e poder trocar a roupa, enfim, né? Ela ia normalmente para lá, mas desta vez ela foi também à escola. Conversei com a escola, que se prontificou imediatamente em mandar o material dela. E neste fim de semana essa criança piorou, foi para a UTI, mas ela dizia que ela estava muito feliz porque ela ia entrar em contato com os alunos, com os amiguinhos da escola. E aí mudou tudo. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, um instante só. Alimentos mal higienizados podem estar contaminados por uma bactéria forte chamada salmonela. A salmonela provoca infecção intestinal que precisa ser tratada. Ela também pode entrar pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e até levando à morte. Sua transmissão acontece por meio de alimentos ou água contaminados por fezes de animais. Galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até cães e gatos podem oferecer riscos. Alimentos que sejam derivados destes animais ou possam ter tido contato com as fezes deles, mesmo que pelas partículas do ar, são considerados vias de transmissão. Os sintomas costumam surgir entre 8 e 48 horas depois de ingerir o alimento contaminado e parecem muito com sintomas de doenças gastrointestinais. São eles: diarreia forte, vômitos, febre acima de 38 graus, sangue nas fezes, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda de apetite e calafrios. A infecção causada pela salmonela é mais grave em crianças, idosos e gestantes. Após os primeiros sinais da doença, procure uma unidade de saúde imediatamente. Para evitar a contaminação, siga estas dicas simples.
Lave sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos. Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente as frutas e verduras. A carne deve ser bem passada e os ovos devem ser bem cozidos. Hábitos simples de higiene podem salvar a vida da sua família. Em caso de dúvidas, acesse o Portal da Saúde. Estamos de volta à Opinião Livre de hoje, conversando com Léa Albertoni, referência quando o assunto é classes hospitalares. Léa, independente da capacitação que os professores têm que ter, a escola tem que estar participando e conectada com o hospital, isso já existe. Isso já é uma realidade no Brasil? Nem sempre. Veja, foi o tema da minha tese, foi a inclusão da criança com doença crônica no ensino regular. Por quê? Ela surgiu, o motivo da tese surgiu, o motivo da pesquisa surgiu, eu acho que conversando com os professores da classe hospitalar mesmo, né? Na coordenação da classe hospitalar, os professores citaram este como sendo a maior dificuldade, o retorno deste aluno à escola regular, o contato deste aluno, porque é um aluno que muitas vezes ele falta, ele perde a sequência da matéria. Não, mas aí não perde porque está tendo a classe hospitalar. A classe hospitalar, ela não é absolutamente conteudista. Isso é importante falar. Ela trabalha, muitas vezes, as classes hospitalares que a gente gerencia trabalham o processo, o foco é o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Por quê? Muitas vezes ele chega na classe hospitalar com muitas dificuldades de aprendizagem. Entendi. A gente sabe, o ritmo né? Dele, Você né? tem um resfriado, o processo todo de aprendizado mesmo, né? de aprendizado, mas se a gente tem um resfriado, digamos, a capacidade de atuar A imunidade fica menor, baixa, é menor. Então, o aluno com doença na sala, às vezes tem dor, falta, perde a Sai de uma sequência do hemodiálise, conteúdo. tem problema às vezes com câncer, né? Com Exatamente, dores. exatamente. Tudo isso tem uma repercussão no processo de escolarização. Com certeza. Então, quando nós recebemos um aluno e quando o foco é no resgate do prazer de aprender, porque muitas vezes eles chegam, querem estar conosco numa sala, mas têm muito receio, já sofreram muito dentro de uma sala de escola, dentro de uma escola regular, não que seja uma culpa do professor ou da escola, mas este aluno tem muito sofrimento e às vezes ele acaba até sofrendo bullying dos amigos, né? Tá. E nós fazemos o quê? Um resgate do aprendizado, um diagnóstico de aprendizado. Uma vontade de aprender, né? Você tem que resgatar a vontade de aprender. E porque às vezes a criança não tem nem esperança. Imagine vontade de aprender. Exatamente. Então, aonde está? Às vezes é muito comum nós pegarmos alunos no ensino médio, às vezes, que mal conseguem ler um texto curto e interpretar. Né? Então, voltamos toda a alfabetização quando necessário, conceito de número quando necessário, às vezes toda essa parte, o aluno faltou na escola, então fica uma São lacuna. lacunas enormes que eles deixam, justamente por causa da doença. Exatamente, nós chamamos isso de fraturas de aprendizagem, por causa da doença e por conta também do ritmo da escola. Então, a classe não pode parar para mas ela pode fazer, quando bem instrumentalizada, e aí é a função do pedagogo hospitalar, no contraturno, uma reposição. Dentro da sala da classe hospitalar, a ideia é devolver esse aluno para o ensino regular melhor do que ele saiu. Né? E às vezes ele fica pouco tempo internado, uma semana, 10 dias, então nós trazemos para a escola, contamos para a escola aquilo que a gente pôde avaliar e diagnosticar. Mas é diferente para vocês, aquele aluno que você sabe que tem uma doença crônica, que talvez ele vá e volte, daquele aluno que tem uma doença que você sabe que é fatal, quer dizer, você está trabalhando a esperança, você está trabalhando tudo, mas você sabe que ele não vai voltar para a escola. Mesmo assim... O vínculo dele com a escola não pode parar. Entendi.
Independente do que acontecer. Independente. A gente não sabe o que acontece É conosco. verdade. Eu Estamos aqui sempre cheio de digo, saúde, de repente, não é? de repente saio aqui e sou atropelada pelo carro. É verdade. Então a gente não pode pensar assim. Nós temos que pensar em oferecer maior qualidade de vida o quanto tempo esse aluno estiver conosco. Lindo isso, né? viu? Eu acho que isso é muito importante. Por isso que eu digo que o conteúdo é uma possibilidade, é voltar este aluno às expectativas da escola. Entretanto, é mais do que isso, o nosso trabalho em pedagogia hospitalar. É a vontade de viver, é a sociabilidade deste aluno, trabalhar a sociabilidade, trabalhar suas competências socioemocionais, aquilo que ele tem, aquilo que ele pode. Nós descobrimos verdadeiros artistas dentro da classe hospitalar. Tem parte de arte, tudo, eles devem arte, amar. de desenho, de jogos, de o prazer de vencer o companheiro. Tudo isso a gente vai estimulando e a autonomia é muito importante, que este aluno saiba conviver com a sua realidade, com a sua doença, né? E que ele sabe que da escola regular, o professor podendo trabalhar com esta turma, o que é este aluno afastado, eu acho que faz muito bem para os alunos que estão na escola, né? Que podem falar das suas doenças, que podem também olhar aceitar a situação, né? Aceitar. Que é uma possibilidade. Que é uma possibilidade. E voltar, muitas vezes, forte para a escola para não sofrer o bullying. Isso. Porque ele já está com a autoestima carregada. Exatamente, exatamente. E essa escola preparada para receber esse aluno. Agora, em relação aos outros países, nós estamos bem ou estamos atrasados? Olha, eu te diria assim, existem países que estão começando nesta área e o Brasil é muito grande. Não há que se falar só um olhar sobre São Paulo, né? Tem trabalhos maravilhosos pelo Brasil afora. Tem um trabalho no Pará com as crianças e com as mulheres escalpeladas, onde o motor do barco arranca todo o cabelo, todo o couro cabeludo. E elas ficam muito tempo internadas e num trabalho... A realidade de um país, né? São vários países dentro de um só. Dentro de um só. A gente não imagina isso. Mulheres escapeladas por causa do trabalho delas, da vida delas. Exatamente. Sabe, nas populações ribeirinhas, então os barcos às vezes têm motores de carro que não são tão adaptados para o barco e o cabelo, que são a população indígena, muitas vezes elas têm aquele cabelo mais longo, enrosca no motor do barco. Isso acontece com muita frequência. Olha isso. Mas enfim, se a gente pensar em termos de nossas classes hospitalares estão caminhando, precisam muita visibilidade ainda. Entretanto, nós estamos começando com uma parceria, já tivemos ano passado na Unip a primeira jornada internacional junto com o 4º Congresso do Estado de São Paulo no apoio ao escolar em tratamento de saúde. Temos sido convidados para fazer conferências no Paraguai. Fomos a convite do Ministério da Educação do Chile. As pessoas querem aprender o que está sendo feito aqui. O que está sendo feito e também aprendermos com os outros também. Né? Temos que ter esta visibilidade, esta visão, visibilidade do nosso trabalho, visão para aceitar o trabalho que é feito nos outros. Sou professora convidada da Universidade de Barcelona. Uau! E tem um trabalho excelente ali. Esta visão de pedagogia hospitalar mais ampliada é uma visão que a gente traz de Barcelona. Eu estive estagiando lá agora no mês de setembro. Estive no congresso agora na Colômbia, onde o Brasil foi convidado especial, país convidado especial. E fomos com uma delegação do Brasil para lá. Quer dizer, nós estamos exportando expertise nisso já. É verdade? Tem referência. Estamos nos referenciando, sim. Eu acho que isso é muito importante. Né? Ouvir o hino nacional num outro país e saber que nós estamos podendo levar o nosso trabalho com muito orgulho, mas também com muita humildade, aprender as coisas que já durante muito tempo já foram sendo desenvolvidas, já existe uma tradição em outros países e adaptar esta realidade para essas questões todas, essa realidade do exterior para a nossa realidade brasileira é algo
muito, muito importante. Então, nós E temos... você está conseguindo isso, né? Quer dizer, você está à frente de um trabalho muito grande. E aonde você quer chegar, né? Todo mundo tem meta. E qual é a sua meta? Quer dizer, já tem uma visibilidade muito grande, já estamos referência em alguns países, mas aonde que a Léia quer chegar? Ah, Léia, eu te diria assim, a minha paixão, né? Conforme eu disse, desde os 17 anos eu trabalho com as crianças. Gostaria muito que todos os hospitais, especialmente os públicos, estaduais e municipais, no estado de São Paulo especialmente, mas no país todo, pudesse realmente olhar para a nossa criança, né? Trazer essa esperança de vida, de cidadania, de força para esses guerreiros que lutam no dia a dia pela vida. Nós temos muito a aprender com eles, mas gostaria muito, seria muito útil que esse trabalho em pedagogia hospitalar, que pudéssemos ter salas hospitalares, classes hospitalares em todos os hospitais, especialmente os públicos, que são destinados a uma parcela da população cujos alunos frequentam as escolas públicas, né? E que isso possa contribuir para o maior desenvolvimento do nosso país. Eu acho que esse seria um sonho. E um sonho, quer dizer, aquele negócio, a gente tem um sonho, a gente trabalha pelo sonho, pela implantação que você tem feito, né? Pelo trabalho que você tem feito. Há quantos anos você está trabalhando nisso? 15, 16. E aí você se especializou em pedagogia hospitalar. Você acha que, no caso, quem vai realmente cuidar disso, ele tem que ser um especialista? Não dá para ser professor nos dois lugares, na sala regular e na sala hospitalar? Pode, eu acho que a pedagogia... Precisamos de especialistas. Precisamos de especialistas, quer dizer, o especialista ele pode estar numa sala regular também, né? Mas o professor de classe hospitalar, de sala regular, ele precisa de um aperfeiçoamento para ele poder estar numa classe hospitalar. Qual que é? Tem que ter um olhar diferente? Qual é o diferencial desse professor? Tem que ter uma sensibilidade, uma flexibilidade, porque é como a gente conversou. No ensino regular, você tem um planejamento e, salvo alguma questão muito diferenciada, você mantém esses alunos e este planejamento até o final do ano, né? E trabalha com faixas etárias bastante determinadas. Terceiro ano, segundo ano, primeiro ano, quinto ano, sexto ano. Numa classe hospitalar você tem todas as... Não, mas independente disso, eu acho que o professor, aquele que fica em contato, né? Porque você fica em contato não é com aquela criança que está ali feliz, pulando. Isso. Menino, senta, sossega, não. É um professor diferente, é uma pessoa diferente, né? Tem que ter aí um acolhimento muito maior, né? Tem que ter. Eu acho que tem que ser acolhido e tem que ter um acolhimento. Ser acolhido pela criança? Ser acolhido pela equipe, ser acolhido por si próprio num trabalho individualizado, onde ele possa separar as suas necessidades, porque professor é a gente. Professor sofre, professor tem dor, professor tem dificuldades, professor tem conta para pagar, como tem todo mundo, né? Então, ele tem que ter um trabalho pessoal bastante resolvido, bastante claro, para ele poder receber tanta dificuldade deste aluno, abraçar essa dificuldade e ver muitas coisas, muitas competências, não só as dificuldades, né? Trabalhar com a adversidade, mas podendo ter um olhar muito mais amplo para tudo aquilo que possa surgir daquela pessoa que não é um câncer, que não é um rim que não funciona, que não é um fígado que não funciona, é uma pessoa inteira, né? É uma pessoa que tem desejos, é uma pessoa que vive, é um ser integral. Muito obrigada. Obrigada pela sua companhia aqui e parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Obrigada. O programa está aberto sempre para você divulgar, porque eu acho que precisa realmente a divulgação, não é? Muito obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.